Olá pessoal, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com vocês desde hoje e para sempre. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like, curta bastante, comente, porque isso é bom para fortalecer esse canal. O assunto de hoje é sobre as 10 pragas do Egito, ou no Egito. O que elas significaram, o que elas eram, o que elas representavam e o que Deus queria mostrar, manifestando-se, manifestando essas pragas no Egito. O que Deus queria mostrar com isso tudo. Às vezes nós lemos e o entendimento fica um pouco vago, fica distante, e a gente às vezes pensa que Deus manifestou essas pragas só para pressionar o faraó, para meter medo ao faraó. Não deixa de ser também isso aí. Mas na verdade a manifestação das pragas, Deus quando as envia ao Egito, está enviando para mostrar para faraó que os deuses, nos quais ele tinha esperança e confiança, e nos quais ele investia toda a sua dedicação e confiança, não eram tão poderosos assim. Deus mostrou ser o único Deus poderoso e superior, digno de toda honra, de toda glória. Quando o faraó bonzinho morreu no Egito, vamos dizer assim, surgiu esse outro faraó cruel, mau, que começou a escravizar o povo hebreu. Escravizou de uma forma tão incrível que essa maldade que o faraó fazia, cobrando impostos altos, botando o povo para trabalhar bastante, e dando chicotada nas pessoas, gritos, e fazendo aqueles trabalhos forçados, E de repente Deus sentiu, a Bíblia diz que subiu às narinas de Deus, subiu aos ouvidos de Deus, o clamor e o grito desse povo, o sofrimento dessa gente, e Deus resolveu levantar Arão e Moisés para ir ao Egito libertar o povo. Então Deus levanta esses dois e envia para o Egito. De repente, Moisés vai falar com o faraó, para libertar o povo. O faraó se endurece, não deixa o povo ir, e aí começa esse processo de manifestação de Deus para que esse povo venha a ser liberto das garras do faraó. E a primeira praga que Deus lançou sobre o Egito foi a praga chamada de Dam. Dam quer dizer sangue. Dam, a praga de sangue. O rio Nilo era um rio que o próprio rio Nilo já era um deus para o faraó e para todo o povo egípcio, Já era Deus, um deus. E Osíris era a deusa das cheias do Nilo. Osíris era a deusa das cheias do Nilo. Rapi era o deus do Nilo, entendeu? Então, esse rio era um rio extremamente idolatrado, o Nilo. Era um rio extremamente idolatrado. E, de repente, Deus, para pressionar o faraó e para revelar sua grandeza acima desses acima desses deuses, Deus começa a tocar exatamente na maior riqueza que eles tinham, que era o rio Nilo. E Deus toca lá e transforma essa água em sangue. Na verdade, quem tocou no rio Nilo foi Arão, não foi Moisés. Foi Arão que foi direcionado por Deus e ordenado para tocar no Nilo. Mas por que Arão foi o homem escolhido para tocar no Nilo e não Moisés, que era o representante de Deus? Simples a explicação. Porque o Nilo foi o rio que produziu, que deu a salvação, digamos assim, que deu a salvação para Moisés. Moisés foi salvo através do Nilo. Foi ali, na beira do Nilo, que acharam Moisés, desde criancinha, quando era bebê, que o faraó mau intentou matar todos os bebês da terra e daquela região. E de repente, Moisés foi salvo pelo rio Nilo, porque a mãe dele colocou ele ali à beira do rio Nilo. E como ele foi salvo por esse rio,
ele mostra aí uma gratidão de Moshe ao rio Nilo, né? Por isso que ele não tocou nas águas do Nilo, e Arão fez isso tocando nas águas do Nilo. Quando tocou, tudo virou sangue. Ali é chamado de dam, a palavra sangue, dam. Tudo virou sangue. E essa praga foi terrível, ela se estendeu por todo o Egito, todo o Egito. Até as frutas suculentas que eles comiam virava sangue, o suco das frutas virava sangue também. E de repente o povo hebreu, na região que o povo hebreu vivia, as águas eram límpidas, as águas eram boas. E como é que esse povo hebreu conseguiu riquezas, e conseguiu bens, e conseguiu tanta riqueza sendo escravo no Egito? Porque eles saíram de lá ricos. Um dos motivos é esse, é que o povo ia comprar a água dos hebreus, porque a água deles era boa, não tinha sangue, não era sangue. Comprava frutas, comprava água que estava no arraial do povo hebreu. E quando eles iam levar essas águas e beber, se tornava em sangue. E o povo hebreu foi adquirindo riquezas através desse processo aí que da água se tornar em sangue, e eles foram buscar lá nos hebreus, os egípcios, né? Foram buscar nos hebreus água pura. Quando eles compravam, a água se tornava em sangue também. Essa praga durou 7 dias, acho que 7 dias, e trouxe um mau cheiro terrível para o Egito, trouxe um sofrimento terrível para o Egito. Esse pessoal passou sede por muitos dias no Egito. Foi uma manifestação de Deus para revelar a Faraó que ele é superior a Rapi, o deus do Nilo, a Osíris, a deusa das cheias do Nilo, né? Deus está se manifestando para destronar esses deuses ilusórios que tinha só na mente deles, os deuses mitológicos que estavam na mente deles e que eles veneravam tanto, adoravam tanto, né? Deferenciavam tanto. Então Deus se manifesta nessa primeira praga, ferindo a maior riqueza que eles tinham, que era o rio Nilo, que era o que produzia, né? O que dava fertilidade para a terra, água e muitas coisas, né? E saúde para eles e tudo mais. A segunda praga que Deus manifesta no Egito são as rãs, esfardea em hebraico. Deixa eu olhar a anotação, esfardea em hebraico, são as rãs, não é? Embora o termo hebraico para esfardea é um termo singular, muitos dizem que surgiu uma rã só, saindo do Nilo, saindo do rio, né? E essa rã era enorme, e os judeus e os egípcios começaram a bater nessa rã para tentar matá-la, e quanto mais batia, ela nascia mais rãs, aí ia saindo mais rãs a partir dela, né? E pensam que isso aconteceu por causa do sofrimento que eles faziam com o povo egípcio, né? Com o povo hebreu, batendo, espancando, espoliando, gritando, e os gritos das rãs diz que ensurdecia todo mundo. Isso é a história que muitos judeus contam, né? Mas nós não sabemos se isso é real. Em português está dizendo que foram as rãs que saíram do rio, as rãs que se manifestaram, mas em hebraico está no singular, a rã, e por isso que eles pensam que a partir dessa rã enorme, batendo nelas, ia manifestando outras rãs, e aí poluiu a cidade, o país, poluiu toda a região, todo aquele contexto geográfico, né, que estavam vivendo os egípcios. As rãs invadiram e começaram a dominar o Egito. Ect era a deusa egípcia com a cabeça de rã. Ect era essa deusa egípcia que dominava, né, os egípcios, e eles tinham medo. Por isso que eles ficaram espantados e recorreram a deusa, é claro, para ver se combatia essas rãs, mas não teve como.
porque Deus se mostrou muito superior a Hecate, a deusa do Egito. Tudo isso é para mostrar, né, que Deus é superior. Deus estava revelando para ele que os deuses que eles tinham eram ilusórios, era só ilusão, não tinha nada de real nesses deuses que ele tinha. E um episódio que eu esqueci é que quando você pode perguntar, mas as pragas de sangue, os bruxos também não faziam virar sangue algumas águas lá? Não fazia algumas coisas virar sangue também, não foi? Os bruxos fizeram, eles faziam, e não sei onde eles acharam água para transformar em sangue também, mas não conseguiam eliminar as pragas. Eles não conseguiam eliminar as pragas, não conseguiam tirar as pragas. Eles faziam as coisas parecidas, mas não conseguiam eliminar as pragas que apareciam no Egito. Então a segunda praga foi a Esfardea, que é a praga das rãs. A terceira praga foram os piolhos, né? Os piolhos, quinim, são os piolhos, né? Quinim em hebraico, piolhos. Keb era o deus da terra. Keb dominava a terra. Eu estou olhando aqui os textos hebraicos. Keb dominava a terra, era um deus que eles tinham, que era o deus do pó, da terra. E por essa razão, eles clamavam a Keb para repreender as pragas dos quinins, dos piolhos, mas não conseguiam expulsar aquelas pragas, porque Deus estava se revelando superior a Keb. A quarta praga é a Rov, as moscas. Aí tem também uma discussão muito séria, se você pesquisar, que os judeus falam que não eram moscas, eram animais selvagens, né, que apareciam, feras do campo, que apareciam mordendo, acabando com as pessoas. Mas o texto hebraico, como é Arov, também significa animais que picam, né, insetos. Então, foi traduzido como mosca, praga das moscas, e provavelmente tinha sido moscas, mesmo embora eles criam que foram a praga dos animais selvagens, né? Arov, em hebraico, que quer dizer insetos que picam, enxames de inseto, né? E foi traduzido em português como moscas, a quarta praga. A quinta praga é a peste, né? O Dever. Dever é a peste. E vamos ver quem era a deusa, porque essa praga das moscas, o que era o Arov, né? Nós tínhamos aí que eles chamavam de animais selvagens. Aí eles dizem que tinha um animal, acho que era eu esqueci o nome do animal, do deus que tinha uma cabeça de touro, de animal, né? Mas nós não sabemos se isso era real, porque está escrito Arov e entendemos que era a praga das moscas mesmo, que nem os grandes estudiosos aí conseguem discernir também se isso significava realmente moscas, mas é o que se crê, que apareceram essas moscas no Egito e acabaram com tudo, né? A quinta praga era a Dever, né? Dever, que é a peste. Dever, que era a peste. Hathor era o deus com cabeça de touro que eu estava falando, o Hathor, da peste, né? E essa praga, ela atingiu muito o Egito inteiro. As pestes que eram exatamente o Dever em hebraico, né, que era as pestes, doenças, enfermidades, né, males que atingiram o Egito, e Deus se manifestou nesse aspecto para provocar um impacto incrível em Faraó. A sexta praga, que era o Shihim, que eram as feridas, as úlceras, que eram aquelas úlceras que apareceram, o Shihim, né? Vamos ver o que significa Shihim. Quem era o Shihim da época, que era a sarna? Ísis e Sekhmet,
eram os deuses da cura. Ísis e Sekhmet eram os deuses da cura. E nós entendemos que o Deus da cura é Adonai Rafá. Deus que cura é o Rafá, é o Senhor dos Exércitos. E eles correram, é claro, ao Deus da cura, essas personagens, mas eles não puderam fazer absolutamente nada. A praga sétima foi o granizo, né, que foi derramado sobre a terra, era o Barade. O Barade era o granizo. E aí nós temos o Deus Sete, que eles acreditavam que era o Deus dos ventos, o Deus Sete. Era o Deus dos ventos. Por isso que veio aquela ventania, aquele alvoroço todo, aquela intempérie, e caiu granizo na terra, e foi uma tribulação. Faraó se viu doido com esse povo, pedindo ajuda a Sete para resolver esse problema, mas não foi sanado, porque Deus estava sempre se mostrando superior a esses deuses. A oitava praga são os gafanhotos, Arber, em hebraico, Arber, em hebraico. Alguns que já ouviu falar em hebraico a palavra Arber, pode pensar que é muitos, né? Porque Arber em hebraico é muitos, muito também, né? Mas Arber são os gafanhotos, né? Ou gafanhoto. Essa praga foi terrível também, destruindo a terra, porque aí existia a deusa Min, né? O deus Min, que é deus da fertilidade das plantações. Min, o deus das fertilidades e da fertilidade das plantações. Então Deus mandou os gafanhotos destruírem, dizimarem as plantas, dizimarem os frutos, dizimarem toda a plantação da terra, né? Todo o cultivo daquela terra. Deus mandou os gafanhotos dizimarem, e não teve mim que resolvesse o problema. Não teve Deus da plantação e da fertilidade que resolvesse o problema. E nisso vai despertando em Faraó, né, uma leve desconfiança de que os deuses ilusórios que eles acreditavam, os deuses que para eles eram os maiores deuses, né, desse mundo, não tinham tanta força assim. Parece que o Deus de Moisés era o Deus mais poderoso, né? Parece que o Deus de Moisés era o Deus mais poderoso. E também a nona praga, que era o Rocher, que era a escuridão. Vocês sabem que Ra é o Deus Sol, né? Eles acreditavam em Ra como o Deus Sol. O Sol para eles era um Deus. E de repente Deus fez o sol escurecer, o tempo entrar em uma treva terrível que não se enxergava nada. As pessoas ficavam até sufocadas de tanta escuridão que era. Enquanto isso, no arraial dos hebreus está tudo bem. Está tendo luz, está tendo claridade, está tendo comida, está tendo fertilidade, está tendo tudo lá no arraial dos hebreus. Mas para o Egito a coisa ficou estreita. A coisa ficou seríssima, né? Aí Deus desafia o Deus Sol, que eles acreditavam, fazendo tudo escurecer, e Deus Sol não conseguiu fazer o dia voltar. Só o clamor de Faraó a Moisés, que Moisés ia clamando e Deus fazia as coisas se reverterem, mas mesmo assim Faraó continuou endurecido. E a 10ª praga, Macat Beherov, que a Macat Beherov é a morte dos primogênitos. Aí o desafio foi exatamente ao Deus Faraó, ao Deus homem, porque Faraó era um deus no Egito, se considerava um deus. E por se considerar um deus, Deus atacou exatamente os filhos dos primogênitos. E todo mundo recorria a Faraó para tentar trazer vida aos primogênitos, né? E morreu muita gente naquele tempo. Os primogênitos das pessoas egípcias morreram porque Faraó resolveu enfrentar e desafiar Deus. Uma curiosidade, a praga mais terrível foi a primeira, que foi a do sangue no Nilo. Uma outra curiosidade é que eu vou lembrando aqui, eu vou falando, porque eu não faço anotações, tópicos para falar. Vou falando aquilo que a gente tem aprendido, né? E esse assunto nosso é um assunto muito
informal, não tem nada de formalidade. Uma praga terrível, a praga terrível de sangue no Nilo também foi uma resposta a Faraó que Deus deu, porque conta-se que Faraó matava as crianças e jogava no Nilo. Esse Faraó pegou uma praga de lepra uma certa vez, isso é o que conta a história, pegou uma praga no corpo, uma doença terrível, e ele corria e matava as crianças e tomava banho de sangue de crianças para se renovar e se lavava no Nilo. Por essa razão, o Nilo se tornou esse imenso mar de sangue, não é? Para demonstrar e denotar ali uma cobrança de Deus à maldade desse faraó. Portanto, as pragas do Egito foram uma resposta de Deus a Faraó para dizer-lhe que os deuses que ele acreditava não eram os deuses fortes e poderosos, e que o Deus dos céus Todo-Poderoso é o Deus superior e que comanda tudo. Portanto, Deus te abençoe grandemente, faça pesquisas, medite nessa história, leia sobre isso, comente aí embaixo, se puder melhorar, melhore nos comentários, fale muito mais do que o que eu falei, enriqueça mais ainda do que o que eu falei aqui, me corrija em alguns erros e coloque lá nos comentários, e que Deus nos abençoe grandemente. Que a paz do Espírito Santo seja com todos vocês e a bênção do Eterno lhe guarde e lhe proteja. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.